Olá, pessoal. Estamos mais uma aula, né, didática da matemática e hoje vamos falar um pouco sobre avaliações e as suas implicações, né, no ensino da matemática, né? A avaliação, nós sabemos que é um componente, né, no processo de ensino-aprendizagem extremamente crucial, né? Ela não apenas mede o progresso dos alunos, né? A gente pode falar assim que mensura o progresso dos alunos, mas também orienta, né, as práticas pedagógicas, né, e auxiliando o professor a identificar a dificuldade, né, para ajustar, né, a estratégia de ensino e promover uma aprendizagem mais eficaz, né. Esse processo é multifacetado, né, com multiformas, que engloba diferentes tipos de avaliações, métodos de construções de instrumentos e estratégias para realizar a melhoria do ensino. Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre esses métodos, as formas de avaliações, quais são as formas de avaliações que devemos ter quando falamos, né, de avaliar, né, o rendimento, né, a capacidade cognitiva desse aluno. Então, a gente vai ver alguns métodos, né, e algumas formas de avaliação. Primeiro, a gente vai falar da avaliação, né, as métodos da avaliação. Vamos falar da avaliação formativa e avaliação somativa, né? A avaliação formativa é aquele processo contínuo, né, durante o ensino, né, da aprendizagem, que visa monitorar, né, fazer um monitoramento do progresso dos alunos, fornecendo feedbacks, né, e também um feedback imediato, né, para melhorar o ensino da aprendizagem. É, Exemplos desses tipos de avaliação que nós chamamos de avaliação formativa. Então, um exemplo que inclui esse tipo de avaliação formativa inclui os questionários, exercícios práticos que a gente realiza durante a sala de aula, né, as atividades em grupos, né. Já a avaliação, nós chamamos de avaliação somativa, é aquela realizada no processo do período do ensino, para verificar o nível de aprendizagem em relação a objetivos pré-estabelecidos, né? Quando a gente faz nosso plano e cada conteúdo, né, de matemática, a gente temos os objetivos que queremos com esse aluno, né? É, Exemplo disso, nós chamamos a provas, né, tradicionalmente, né, os exames finais, os projetos de conclusão, né, esses são alguns exemplos da que nós chamamos de avaliação somativa. Bom, e nós temos também a avaliação diagnóstica, né, qual é o objetivo da avaliação diagnóstica? Identificar o conhecimento prévio dos alunos, isso é feito sempre no início de cada conteúdo, de cada a unidade que eu queira trabalhar, né, de cada habilidade que eu vou desenvolver, né, então eu faço essa avaliação diagnóstica, né, com o objetivo, né, prévio de identificar, né, as possíveis lacunas de aprendizagem no início desse período do ensino, antes de um novo conteúdo. Quais são os benefícios dela? O que ela nos permite? Ela nos permite ajustar o planejamento, né, as estratégias de ensino, de acordo com as necessidades desse aluno, né? Então, quando eu faço uma avaliação diagnóstico, eu tenho sabendo quais são as lacunas daquele aluno e consigo fazer as devidas intervenções, né, para é, continuar com o meu processo de ensino e aprendizagem desses alunos, né? E aí, essa avaliação diagnóstica, ela é feita de várias maneiras, testes, né, como pré-requisito, questionários iniciais de atividade de sondagem, feedback, dialogação de feedback, né, com os alunos, sempre na introdução de um determinado conteúdo, para saber o que o aluno tem, né, quais são os conhecimentos prévios que o aluno tem daquele conteúdo, daquele conhecimento matemático, né? Bom, as características de um bom instrumento avaliativo. Como que deve ser meu instrumento avaliativo que eu adotei? Seja ele prova, seja seminário, seja ele teste. Ele deve ser efetivamente, né, ele deve ter a validade, né, de medir efetivamente o que se propõe a avaliar, garantindo resultados relevantes nos objetivos de aprendizagem, né? A confiabilidade, né, deve proporcionar, né, resultados consistentes, precisos, independente de quem se aplica, quando for aplicado. Então, qual é a minha validade e a minha confiabilidade? Por exemplo, se eu trabalhei uma determinada temática, né, e independente se esse aluno vai fazer a prova sendo por mim ou por um outro independente, a gente consegue ver se esse aluno tem sucesso nessa prova, né? Como,
as próprias provas de saídas, as provas externas, aliás, as provas externas, né, como a Prova Brasil e outras provas, né, que vêm avaliar os conhecimentos básicos, né, daquele ano, né, daquele ciclo de formação que aquele aluno tem, né. Tem que ter clareza, né, e precisão, então as instruções, as questões devem ser bem claras, precisas, né, para evitar ambiguidade e garantir a compreensão, né, dos alunos, né. A diversidade, né, eu devo incluir, né, diferentes tipos de questões, né. Então, eu posso falar com o meu aluno, o instrumento avaliativo tem que garantir diferentes questões para avaliar a validade, questões, seja questões dissertativa, discursiva, né, então, são, por exemplo, exemplo de questões que eu posso. E de diferentes níveis de diferentes níveis de aprendizagem, né? Uma questão que envolve um nível mais simples, né? Daquela habilidade que eu quero avaliar o aluno, ou então uma questão que tem um nível intermediário, até mesmo questões que têm um nível mais aplicado, né? E para mim saber é, se realmente essas características do meu instrumento têm validade, têm confiabilidade, né? Então tem que ter tudo isso né, dentro da diversidade dos formatos de avaliação que eu estou propondo. Bom, os instrumentos de avaliação, né? É, então a gente temos como instrumento de avaliações as provas, os testes das provas, né? São questões de múltipla escolha, dissertativa para resolver, né? Essa é a tradicional. Os portfólios, né? Muito importante, né? Também tem um potencial muito grande quando utiliza esse instrumento, que é a coleção de projetos que mostra o progresso dos alunos ao longo do tempo, né? O portfólio, a gente tem uma garantia de ver, né, todo o progresso daquele aluno pela construção que ele tem desse portfólio. O projeto de trabalhos e práticos, né, os projetos, né, que a gente trabalha dentro da unidade de cada ciclo, né? Essa atividade aplica conceitos matemáticos e situações reais, né? Ou até mesmo simulado. E as autoavaliações, né? As questões que são de reflexões sobre o próprio aprendizagem e desempenho dos alunos, né? Outra coisa que a gente tem que sempre estar bem claro, definido, são os feedbacks, né? E as suas implicações, né? Para a aprendizagem. Então, ele tem que ser imediato. Quanto mais rápido o feedback, mais útil será. Então, sempre quando eu trabalho, faço uma avaliação, tem que trazer o feedback dessa avaliação, né? Esse instrumento que eu utilizei, por que que ocorreu em determinadas situações e tentar já sanar essa possível lacuna, se for uma lacuna é, de maneira amostriva, de com grande proporção, né? Deve ser específico, deve apontar, né, claramente os acertos dos erros, além de fornecer orientações como melhorar. E construtivista, deve motivar os alunos a destacar os pontos fortes, né? É, sugerindo melhoras de maneiras bem encorajadoras. Né? Outra situação que é importante é quais são as estratégicas, né, de intervenções para os resultados, né? Principalmente quando se trata com os resultados que são de baixo, né? O reensino, revisar, né, e ensinar os conceitos e as habilidades que os alunos não dominaram, né? Então eu tenho que fazer esse reensino, essa retomada desses conteúdos, né? Também o tutorial proporcionar suporte individual em pequenos grupos para que os alunos precisam de ajuda educacional, né? Então nós temos os monitores, nós podemos dentro de uma turma ter monitores para ajudar isso, né? Monitores da própria turma, daquela área de conhecimento, no caso da matemática, né? A diferenciação, né? Adaptar os ensino às diferentes necessidades do aluno e oferecer correspondentes às diversas habilidades. Então, eu tenho que entender que os meus alunos, na minha turma, existe alunos que existe, eu preciso adaptar as necessidades deles, né, dentro das especiais que ele tem e avaliar ele de uma maneira diferente, né? Então eu tenho que fazer essa diferenciação, né? O apoio parental, então devolver aos pais nessas reuniões, né, de aprendizagem do aluno, né? Trazendo o pai informações sobre o progresso dos alunos, né? Sugerindo as atividades, né, de apoio, até mesmo apoio que envolve, né, apoio socioemocional, sociopsicológico, pedindo que os pais não ajudem isso, que isso pode ajudar muito, né, quando se trata
de utilizar, né, os instrumentos avaliativos, né? O impacto, né, da avaliação no ensino da matemática, né? Então, nós temos que identificar, né, as dificuldades que esse aluno tem. Então, a avaliação permite o professor identificar as áreas específicas dos alunos que estão enfrentando, né? A gente percebeu, principalmente, né, nesse período pós-pandemia, né, e hoje os alunos que estão, por exemplo, cursando o ensino médio, é, com as lacunas que esse aluno teve do ensino fundamental, também por ter ficado no ensino no formato diferenciado, no formato remoto, né, então esses alunos apresentou algumas lacunas, então identificar essas dificuldades é extremamente importante para mim, então, fazer uma retomada estratégica, né, para ajustar o ajuste e a estratégia, né, com base nos resultados, avaliações dos professores, que pode ajustar as características, né, do ensino e entender as necessidades desses alunos, né? Monitoramento do progresso, né? As avaliações regulares que permitem os professores acompanhar o processo ao longo do tempo e a melhoria contínua, né? Que é a avaliação que contribui para o melhoramento, né, contínuo, tanto no ensino quanto na aprendizagem. Essas situações são muito importantes, a gente fazer essas identificações, né? E poder fazer esses ajustes, os monitoramentos e ter e ter essa melhoria contínua, esse processo que o aluno vai melhorando de maneira contínua, né? E a gente vai concluir, né, sobre a importância da avaliação no ensino da matemática, né? A avaliação é um componente essencial do ensino da matemática, impactando diretamente na aprendizagem, né? Uma outra coisa, que o sistema de avaliação bem estruturado inclui avaliações formativas e somativas, então, quando a unidade, a rede, né, utiliza desses dois instrumentos, que é a avaliação formativa e somativa, e aliada também com a diagnóstica, que ajuda bastante, principalmente para identificar as lacunas, né, aliado a esses instrumentos, são construídos numa estratégia, né, bem, vamos falar assim, de embasada, né, para que a gente consiga ter as devidas intervenções, né, e assim transformar, né, ter o poder, né, de pegar, transformar aqueles resultados ruins nos resultados melhores, né, e assim fazendo que a nossa prática pedagógica seja uma prática bem melhor, bem mais eficaz, né. Uma outra coisa que a gente tem que falar, né, sobre a importância é sempre utilizar os diversos tipos de avaliações, né, fornecer sempre um feedback construtivista, né, nesse processo. Os professores também podem promover, né, uma aprendizagem matemática profunda, mais significada, adaptando, né, às necessidades individuais de cada aluno, né. Então, e aí eu posso garantir, né, uma melhora contínua nesse processo de ensino do aluno quando eu tenho essa postura de sempre trazer o feedback, né, de utilizar os tipos de avaliações e ter vários instrumentos, né, avaliativos diferenciados, né, no meu processo de ensino-aprendizagem dos alunos, quando se trata de avaliar esses alunos. Então, eu vou parar por aqui, tá? Até a nossa próxima aula.